Os planos espírito primordiais 4, segunda parte. Tão logo estiverdes livres da pressão do domínio do raciocínio, então todas as minhas palavras se tornarão claras para vós, as que já vos falei e as que ainda falarei. Então também assimilareis aquilo que ficaste sabendo a respeito da criação primordial e dos primordialmente criados, que se encontram no lugar mais elevado de todas as criações, no supremo templo do Santo Graal. O primeiro círculo ao redor de Parsifal, em direção à criação, compõe-se de 4 primordialmente criados, que, tornando-se imediatamente autoconscientes, através das irradiações de Parsifal, puderam formar-se como os primeiros. Em jubilosa atividade, recebendo e transmitindo, tornando a receber e retransmitindo, vibram eles incessantemente. Ao redor de Parsifal encontram-se vários círculos de primordialmente criados. Todos, porém, inclusive o primeiro círculo, encontram-se a grande distância de Parsifal e de seu trono. Distância essa que, por causa da pressão, não podem transpor. Os 4 do primeiro círculo são os mais fortes de todos os primordialmente criados. São capazes de suportar maior pressão da luz do que os outros, sem terem de perder a consciência. São eles: Otimatnoke, o servo e protetor da luz da Trindade perfeita. Ele é a corporificação mais ideal de um soberano real. Leilak, a corporificação da coragem e da força do homem. Estes dois aqui mencionados são compreensíveis ao ser humano quanto à sua espécie. De maneira diferente, porém, ocorre com os dois que cito agora, pois essas espécies estão fora da imaginação humana. O leão. Este aproxima-se mais da imaginação humana se eu disser que o leão, como cavaleiro do Graal, é a corporificação do mais nobre heroísmo, cuja irradiação apoia e favorece a fidelidade de heróis na criação. Mercur, o condutor primordialmente criado das forças de todos os elementos. Estes estão ancorados nele. O ser humano julgará ter entendido sem mais nem menos o que foi dito por mim, mas não é assim. Não pode entender se eu não lhe der uma explicação mais ampla sobre a espécie peculiar do leão. Para fazer isso, tenho de subir mais, até a esfera divina. Os seres humanos sabem figuradamente que nos degraus do trono de Deus, animais montam guarda. Animais alados, poderosos, encontrando-se entre eles também um leão. Esses animais não são lenda, mas sim encontram-se de fato lá. Nunca os mencionei porque teria sido demasiado para o começo. Por isso também só deve ser falado deles quando os espíritos humanos estiverem mais amadurecidos do que hoje. O que hoje digo a esse respeito é também apenas para aqueles que já assimilaram a minha mensagem e que procuram torná-la realmente viva dentro de si. Portanto,
é somente para os seres humanos terrenos mais maduros. Então, os seres humanos indagarão a si mesmos como é que animais chegam à esfera divina, e ainda mais até os degraus do trono de Deus. Sim, há aqueles degraus onde nunca pode chegar um espírito humano, por mais agraciado que seja. Isso, porém, é muito simples de esclarecer. O ser humano formou uma noção errada do animal, porque aí vê na sua frente apenas os animais da terra, aqueles que podem desenvolver-se na matéria grosseira. E isso é errado. Quer o ser humano, quer o animal, ambos são criaturas da criação, uma tão necessária quanto a outra, ou uma tão dispensável quanto a outra. Os animais nos degraus do trono de Deus têm uma espécie bem diferente daquilo que os seres humanos imaginam como animais. São animais sapientes, mas disso já não podeis fazer mais nenhuma ideia, e também nunca conseguireis fazê-la acertadamente, pois isso tudo está distanciado demais para o espírito humano dos desenvolvidos. Animais sapientes, cuja fidelidade e devotamento são completamente incorruptíveis. Com eles não há hesitação nem vacilação, mas sim apenas um servir entusiasmado e imutável. Servir por meio da ação imediata, sem reflexão, sem necessitar primeiro de uma vontade para isso. Um vibrar vivo na lei como algo evidente e necessidade de ser. Eles estão muito mais acima do que o espírito humano desenvolvido, já pelo fato de, em sua intocável pureza de atividade e força, se encontrarem na esfera divina. Não se trata, neste caso, portanto, de animais no sentido humano, mas sim de uma espécie peculiar de irradiação tornada forma e chamada animal, como uma outra espécie de irradiação, aliás, mais inferior, é chamada criatura humana. A tal respeito, tornam-se necessárias ainda explicações especiais, que só podem seguir muito mais tarde. Assim como o leão, nos degraus do trono da Trindade Divina inenteal, origina-se das irradiações dela, nelas vivendo e atuando. Da mesma forma, o leão na criação primordial surgiu da irradiação do núcleo também inenteal de Parsifal e do seu invólucro incandescido, e se formou no plano espírito primordial da primeira criação primordial, como cavaleiro do Santo Graal. Trata-se de uma semelhança de espécie de forma diferente, pois o leão da criação primordial traz em si ainda algo mais da espécie espiritual humana, do que falarei pormenorizadamente mais tarde. Ele já é em si uma composição, ao passo que o leão sapiente, nos degraus do trono de Deus como tal, não contém em si nenhuma outra composição. O leão da criação primordial já está preparado para a irradiação na criação, como uma espécie necessária de transição. Sua atividade de irradiação é multilateral e, apesar disso,
mais delimitada do que a do leão da esfera divina. Dele promana tudo quanto é heróico, que se mostra na criação aqui e acolá. Não devo hoje entrar em minúcias a esse respeito, pois isso desviaria demasiadamente daquilo que quero dizer nesta dissertação. Desejo apenas mencionar, de passagem, que, das irradiações desse heroísmo, também foi outorgada uma parte ao espírito daqueles seres humanos terrenos que agiram como verdadeiros heróis. Isso já era bem conhecido dos antigos germanos e dos gregos, como também de muitas outras estirpes humanas de tempos mais remotos, que ainda mantinham uma ligação consciente com os enteais. Na morte terrena de um desses heróis, os enteais conduziam a parte da irradiação do heroísmo de natureza enteálica para o Valhalla, o castelo mais elevado no círculo enteal da criação, ao passo que o espírito tinha de ir para o plano a ele destinado. Apesar disso, ambas as partes ficavam interligadas por meio de fios, quando o espírito havia atuado no bom sentido. Essas duas partes só eram separadas se o espírito descesse, para que a parte enteal não pudesse ser arrastada junto com ele. Caso contrário, ambas as partes uniam-se novamente nas encarnações terrenas. Essa outorga do heroísmo é um presente especial para os seres humanos terrenos, cujo recebimento é preparado por meio de uma determinada maturidade do respectivo espírito e também por meio de uma determinada caminhada do mesmo. Para certas missões na Terra é necessária uma parte dessas irradiações enteais do leão, porque nelas está ancorada uma agressividade, vibrando, todavia, na pureza e ligada ao incondicional desprendimento de si mesmo, o que o espiritual, como tal, não traz em si, já que seu alvo mais elevado reside na atuação construtiva e cheia de paz. O heroísmo integral e legítimo na criação está ancorado no leão, que, como cavaleiro do Santo Graal, se encontra no primeiro círculo dos primordialmente criados. Assim, pois, levantei hoje ao mesmo tempo a ponta de um véu dos animais nos degraus do trono de Deus. São 4 animais alados, sapientes, que guardam o trono: uma águia, um leão, um touro e um carneiro. O carneiro, porém, tem semblante humano, pois o carneiro encerra em si o espiritual humano. Os 4 animais sapientes, nos degraus do trono de Deus, originaram-se das irradiações imediatas de Deus e podem viver nelas sapientemente. Encerram em si as espécies básicas para as criações, ao passo que os arcanjos vibram numa outra espécie de irradiação. Não é em vão que o dia do nascimento do Filho do Homem na Terra, segundo a lei, cai no signo de Carneiro. Todavia, desvendar esses mistérios não é objeto da dissertação de hoje. Recebei com gratidão a Deus aquilo que me é permitido oferecer-vos.
Procurai compreender tudo. Não puleis brincando de um lado para o outro. Não podeis permitir-vos isso nessas coisas, pois elas são demasiado poderosas e elevadas para jogos de pensamentos, segundo o costume humano. Quanto mais fervorosa e seriamente vos esforçardes em compreender realmente a verdade da minha palavra, tanto mais posso revelar-vos. No vosso esforço está a chave para o portal do meu saber. Por isso, empenhai-vos para que eu possa dar-vos a mãos cheias.